alunos, eu aposto que vocês estavam aí com saudade dos meus simulados de geografia, né? Muita gente me manda mensagem falando assim, professora, por que você parou de postar simulado de geografia? Só posta de inglês, por favor. Posta, posta, posta. E eu vim aqui com um simulado baseado no edital novo da ESA, dividido em níveis, tá? Então a gente tem aí 6 questões, 2 nível fácil, 2 nível médio e 2 nível difícil, baseado no ponto do espaço natural, recurso estratégico e impactos ambientais. É claro, não deu para botar tudo, né? Mas quem sabe aí a prof vai colocando mais questões mais simuladas aí para vocês, tá? Fica ligado nas minhas redes sociais, você já sabe, @profjessicafonte, e que lá eu tô postando sempre coisas de inglês, mas sempre quando tiver alguma informação de geo, vocês vão ficar sabendo, tá? Qualquer dúvida já manda pra prof. Bem, aqui como eu falei para você, a gente está falando sobre espaço natural, recursos estratégicos e impactos ambientais, que sempre foi algo bem tradicional na ESA. A ESA sempre gostou desse tipo de tema, mas a gente viu aí que a prova tem mudado e mudou bastante, pelo menos aí nos últimos 2 anos. No último ano, o pessoal pirou o cabeção em relação à prova da ESA. Ficava muito difícil, que a gente tinha mudado, mas é isso, gente. As provas vão ficando mais difíceis, as provas vão ficando mais difíceis, as provas vão ficando mais difíceis cada ano, e esse ano, né, em 2022, a gente teve uma mudança do edital. E a principal questão dessa mudança do edital foi trazer um livro mais atualizado, um livro do edital mais atualizado pra gente e uma divisão maior em relação aos pontos que ele quer. Recursos estratégicos. Quando ele fala recurso estratégico, provavelmente ele está falando de recursos minerais e dos recursos hídricos. E não podemos esquecer também dos impactos ambientais, que antes estava ali meio jogado, e agora a gente tem um ponto específico para falar sobre os impactos ambientais dos solos, né, do assoreamento, de lixiviação, de arenização, mas também outros impactos ambientais, tanto em relação aos recursos hídricos, mas também como o meio ambiente em geral, principalmente a atmosfera, tá? E aí, bora lá ver esse simulado. Espero que vocês tenham acertado tudo 6/6. Se vocês tiraram 6/6, deixa aqui embaixo para mim. Eu quero saber como que você foi nesse simulado. Bem, aqui a gente tem um mapa que foi uma mudança muito grande da última prova. Eu já tinha avisado meus alunos ano passado que provavelmente viriam imagens, apesar de muitos não acreditarem. E aí a ESA trouxe imagem e provavelmente vai ser um padrão para os próximos anos. Nível fácil. E aí ele fala o seguinte, dava para fazer essa questão sem a gente olhar para o mapa, mas o mapa ele é uma base importante. Ele fala o seguinte, de acordo com o mapa, a maior quantidade de trechos navegáveis. Não podemos esquecer que os trechos navegáveis, eles podem ser trechos naturais, como ele pode ser trechos artificiais, tá? Um dos principais trechos artificiais navegáveis no Brasil está associado ali à hidrovia Tietê-Paraná, que fica na bacia Paraná, e para poder aí deslocar principalmente, né, grãos do agronegócio para nossos irmãos do Mercosul, tá? Então é bom aí que eu tô trazendo até uma revisão de outros pontos para vocês. Bem, o que a gente sabe? A maior quantidade de trechos navegáveis no Brasil é na região norte, tanto que ali na região norte a gente tem a bacia amazônica, que é a bacia com maior potencial de geração de energia elétrica, mas é com maior potencial de navegação. Professora, o que você estava falando aí de geração de energia elétrica? Sim, a bacia amazônica ela é a bacia com maior potencial de geração de energia elétrica, é onde a gente pode gerar mais eletricidade. Mas não é uma bacia de planície, é uma bacia de planície, gente. Só que a gente não pode esquecer que os afluentes da bacia amazônica nascem nos pontos mais altos do Brasil, como, por exemplo, o Planalto Residual Norte Amazônico, onde a gente tem ali o Planalto das Guianas, onde a gente tem a Serra do Imeri e o Pico das Neblinas. O Pico da Neblina, tá? Que é o ponto mais alto do Brasil. Sim, a bacia amazônica é uma bacia de planície, mas tem esse potencial de geração de energia elétrica associados aos seus afluentes, tá? Já o rio Amazonas, que é o rio principal dessa bacia, ele gera na bacia, na verdade, um maior potencial de navegação, tá? Mas, de uma maneira geral, a gente consegue ver aqui onde que estão as principais hidrovias do Brasil, tá?
E aí, no caso, a gente consegue ver que, de fato, é a região norte que tem a maior quantidade de trechos navegáveis. Se você ver aqui, ó, no São Francisco, mesmo na Bacia São Francisco, que é uma bacia de planalto, a gente tem um importante trecho navegável, tá? E que ajuda aí, principalmente na questão da agricultura dessa área, principalmente para a área do sertão, tá? Bem, a gente vê aqui, ó, que a gente também tem hidrovias ligadas à Bacia do Paraná. Lembrando, gente, que a Bacia do Paraná, e é uma grande revisão para vocês de hidrografia, a Bacia do Paraná ela faz parte da Bacia do Prata, tá? Então, a gente tem Bacia do Paraná, Paraguai e Uruguai. A bacia do Paraná, ela é de planalto, a de Uruguai também é de planalto, então ela tem geração de energia elétrica muito importante. Tanto que a bacia do Paraná é onde a gente tem o maior potencial de geração de energia elétrica instalado do Brasil. O Paraguai é ali de navegação, tá? Então meio que junta tudo. E se for você perceber, essa hidrovia é ligada aqui com os países do Mercosul, exatamente por causa disso. Aqui também nós temos bacia do Parnaíba, uma parte da bacia do Parnaíba, bacia Tocantins, Araguaia também, trechos navegáveis. E, gente, quando eu falo trechos navegáveis, pode ser natural ou artificial. Quando eu falo artificial, é que ela foi criada pelo homem. E aí, no caso, criado pelo homem, então eu tenho ali um sistema de eclusas, tá? Então pode ser que eu tenha uma hidrovia, mas não é natural esse trecho. Mas aqui, de fato, é a região norte que possui esse maior potencial. Nível fácil, bem tranquilo, não precisava nem desse mapinha aí para vocês verem que, de fato, é essa região, tá? Da bacia amazônica. Show? Bora para a próxima, que também é nível fácil. Aqui a gente é apresentada mais um mapa e quando a gente olha que horas, então esse aqui é um mapa de fuso horário, tá? O mapa de fuso do Brasil. Bem, o que a gente sabe? O Brasil, ele é um país muito grande, longitudinalmente, né? Falando, é um país muito grande. E o que a gente sabe? O Brasil é um país muito grande, longitudinalmente falando, tá? E aí, nesse caso, a gente sabe então que o Brasil ele vai ter mais de um fuso, especificamente 4 fusos. E não podemos esquecer que nessa questão, o fuso é uma questão política, uma escolha política do país. A gente teve mudanças em 2008 e 2013 dos fusos horários brasileiros, mas hoje, em 2022, e no caso aí a partir do nosso livro do edital, nós temos oficialmente 4 fusos horários, tá? A gente está aqui no fuso -2, no fuso -3, no fuso -4 e no fuso -5. O fuso -3 é o fuso oficial do Brasil, né? Que a gente fala que é o fuso horário oficial, que é o horário de Brasília, tá? É o fuso oficial do Brasil, de Brasília. Ah, professora, mas não tem nada aqui nesse fuso -2. Tem as ilhas oceânicas do Brasil. As ilhas oceânicas, por exemplo, Fernando de Noronha está aqui nessa área. Fernando de Noronha está nessa área, tá? Aqui, então, a gente tem o fuso -2, -3, -4 e o fuso -5, que tá aqui, ó, que o Acre fica, tá? O Acre fica no fuso -5. Então, a gente vai perceber que toda a região Nordeste, vou até ajeitar para vocês, por quê? Esse branquinho aqui é o -2, esse cinza aqui é o -3, esse cinza mais escuro é o -4, e aqui o cinza mais escuro é o -5. Tá? Então, o que acontece? Toda a região sul, sudeste, nordeste e uma parte do norte está no fuso -3. A gente tem em uma parte centro-oeste, parte da região norte no fuso -4 e aqui o Acre no fuso -5, tá? Em uma partezinha aí do estado do Amazonas que faz fronteira com o Acre, tá? Bem, o que a gente sabe em termos de fuso horário? Se aqui for 12 horas, quando a gente anda para lá, a gente vai diminuir as horas. Quando a gente anda para cá, a gente vai aumentar. Ou seja, toda vez que a gente anda para leste, toda vez que a gente avança para leste, a gente aumenta as horas. Então está mais adiantado. E no caso, quando a gente anda para oeste, a gente está atrasado. Tá atrasado em relação a quê, professora? Adiantado em relação a quê? Ao meridiano de Greenwich, que é o meridiano 0 graus, que é o marco
dos fusos horários que passa ali em Londres, tá? Então, se aqui é 12, no caso aqui, ó, 12, aqui vai ser 11, aqui vai ser 10 e aqui vai ser 9, tá? Então, quando em Fernando de Noronha bater meio-dia, no Acre serão 9 horas da manhã. Então, isso é o fuso horário. Show? A análise do mapa indica que esta prova que você está fazendo, bem, uma prova, por exemplo, como da ESA, ela é uma prova nacional e ela vai sempre utilizar o horário oficial do Brasil, que é o horário de Brasília, tá? Então, a análise do mapa indica que essa prova que você está fazendo começou com os relógios. Então, a prova do horário oficial de Brasília. Então, a gente vai ter que sempre utilizar uma dos três. Marca a mesma hora em todo o Brasil? Não. Aqui, ó, 12, 11. Imagina que começou às 11 horas. Não, tá? Uma pessoa que vai fazer lá em Fernando de Noronha está fazendo meio-dia. Marcando horas iguais em toda a região norte? Não. Vamos, por exemplo, aqui, o Pará tá 10 horas da manhã e no Amazonas, no Pará são 11 horas da manhã, porque tá no horário oficial de Brasília, e no Amazonas 10 horas. Então, não marca horas iguais em toda a região norte. No Acre, indica o horário mais cedo que em Goiás. Goiás, 11 horas, Acre, 9 horas. Show! Então, meu gabarito está aqui na letra C. No Acre, a gente tem um horário anterior, né, mais cedo do que Goiás, tá? Então, sim, se você estiver numa área do Sudeste, você vai começar a prova 11 horas da manhã, mas o carinha lá do Acre vai começar a prova às 9 horas da manhã, tá? Então, em Minas Gerais, indicando horário diferente, será? Minas e Ceará tá no mesmo fuso, né? Que é o fuso menos 3, então eles têm o mesmo horário. Show? Aqui bem tranquilo, gabarito letra C. Vamos começar a trabalhar agora o nível médio, então bora lá. Essa questão aqui, ela fala sobre geologia, que geralmente é uma pedra no sapato dos alunos. Então, bora lá. Quais são as 3 macroestruturas geológicas? Bem, gente, se a gente está falando de macroestrutura geológica, no mundo nós temos 3, que são os crátons, e aí você pode também ouvir, né, falar sobre o nome de maciço antigo, vai ser sinônimo, ou escudo cristalino. Então, vão ser tudo sinônimos, tá? Crátons, bacias sedimentares. E dobramentos modernos. E dobramentos, né? Antigos e modernos. Lembrando que no Brasil nós não temos dobramentos modernos. Por que a gente não tem dobramentos modernos no Brasil? O seguinte, os dobramentos modernos, formados ali no terciário, isso é muito novo, tá, gente? De 60 a 300 milhões de anos, ele é formado pela convergência de placas tectônicas. Então, eu posso ter aqui uma placa tectônica, uma indo em direção à outra. Se ela for continental, vai formar aqui uma montanha, como, por exemplo, acontece nos Andes. E aí, no caso, o Brasil não tem dobramento moderno porque a gente não tem convergência de placas. A gente está na plataforma sul-americana numa posição central. Isso aqui é uma placa, né? A gente está aqui na plataforma sul-americana, a gente está longe dos limites de placas, ou seja, longe das áreas que poderiam ser instáveis, ou seja, o Brasil é estável geologicamente falando. O Brasil não tem dobramento moderno, mas tem dobramento antigo, ou seja, que seriam aí esses dobramentos que aconteceram lá no pré-cambriano, que é uma coisa muito, muito antiga, ou vocês podem ouvir de proterozoico, muito, muito antiga mesmo, tá, gente? Chega a bater casa de bilhão de anos. E aí, eles dobraram, teve um momento em que o Brasil estava numa área instável, a gente teve convergência, só que como as placas tectônicas elas estão sempre se movendo, se a gente for pensar, né, o Brasil está aqui, mas as placas estão sempre se movendo, um momento o Brasil esteve no limite de placa, numa área instável, mas aí a placa se moveu e hoje a gente está numa posição central, longe dos limites, mas a gente já teve lá antigamente. Então, formou-se esses dobramentos,
e que hoje estão estáveis e que estão sendo erodidos. A gente consegue ver esses dobramentos antigos principalmente através de lineamentos serranos no Brasil. Exemplo aí, ó, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, tá? Serra da Canastra, onde nasce o São Francisco. Então, esses lineamentos serranos. Então, sim, nós temos dobramentos e bacias sedimentares. Temos mais de 60% do território brasileiro é formado por bacias. As bacias são áreas geológicas onde eu tenho recebimento de sedimentos e pela diagênese, pela formação das rochas sedimentares, eu formo grandes porções de rochas sedimentares, onde eu vou ter petróleo, onde eu vou ter combustíveis fósseis, tá? E por volta aí de 36% do Brasil, a gente tem os crátons. Os crátons são também áreas muito antigas. São áreas muito antigas. Os próprios dobramentos, né, são áreas de crátons e que são muito erodidas e que foram muito erodidas. Professora, tá faltando 4% aí na sua conta. Gente, esse 4% são de terrenos vulcânicos. E aí, como é muito pouquinho, não formou nenhuma estrutura geológica, tá? São terrenos vulcânicos, principalmente ali na região sul. Quando a gente teve separação Brasil e África, separação Brasil e África, ou seja, separação do Gondwana, essa separação ela começa a acontecer aqui na parte sul. E aí a gente acaba tendo um derramamento basáltico muito grande, derramamento de rocha, derramamento de magma, que acaba virando rocha magmática. Ali a bacia do Paraná, a gente tem a formação Serra Geral. Na formação Serra Geral, o quê? Quem já foi nas cataratas do Iguaçu, tá vendo ali lindos basaltos, tá? Lindos rochas vulcânicas. Show? Bem, então, o que a gente tem? A gente tem áreas cratônicas, a gente tem bacias sedimentares e dobramentos antigos, gabarito letra D, tá? Áreas cratônicas, áreas de dobramentos antigos, ok. Bacias interioranas. Cara, aqui, isso aqui é uma questão da SpaceX. Isso aqui poderia deixar a gente um pouquinho difícil, mas as bacias brasileiras estão principalmente nas partes mais litorâneas e nas partes marítimas mesmo, né? Tanto que a maior parte da nossa... Da onde a gente tira petróleo, da onde? Das plataformas offshores, ou seja, das bacias marítimas, tá? Bacias modernas não tem nada a ver com a história, tá? Planícies sedimentares, isso aqui não é uma estrutura geológica, isso aqui é uma macroforma da geomorfologia. Planícies orogênicas não juntou nada com nada. O que é orogênico, gente? Orogênico, ele está falando de orogenia, formação de montanhas. No Brasil não tem, tá? Formação de montanhas. Nós não temos cadeias orogenéticas. O que são cadeias orogenéticas? Cadeias montanhosas. Tudo que já foi montanha aqui já foi bastante erodido. Show, então aqui já um nível mais médio, gabarito, letra D. Aqui é uma questão de clima, tá? A gente tá falando aqui a orográfica, tipo de chuva e massa de ar. Bora lá. Ela já começa dando aqui um grande spoiler pra gente. Na Serra do Mar. A Serra do Mar, por sinal, é um lineamento serrano importante que a gente tem aqui na região sudeste, tá? Bem, então o significa, eu tenho cadeias que, num passado geológico muito, muito distante, foram cadeias orogenéticas. E ele fala durante o verão. O que é o verão? O verão é um momento onde, numa zona intertropical, é a estação de chuva. Na Serra do Mar, na região sudeste do Brasil, durante o verão ocorrem deslizamentos de terras. Sim, por quê? Há uma combinação de relevo ondulado, ou seja, eu tenho muito declive, mais chuva, mais gente morando ali, ou seja, solo fragilizado vai deslizar. Deslizamento. É por isso que a gente fala
que um deslizamento de terra, que nem, por exemplo, a gente teve esse ano na tragédia de Petrópolis, acaba sendo uma tragédia anunciada, exatamente por causa dessa combinação. Esses deslizamentos, em grande medida, são desencadeados por intensas chuvas, que decorrem do movimento aí pontinho, pontinho. Bem, duas coisas ele trouxe aqui pra gente. Ele falou que é o verão e ele falou que é Serra do Mar. Ou seja, a gente tem um tipo de chuva ligada ao verão, que a gente sabe que são as chuvas convectivas, e nós temos as chuvas orográficas, que são as chuvas que acontecem principalmente porque é barrado pela serra, barrado pelo relevo. O relevo ali é uma barreira topográfica. Então eu tenho aqui um relevo, e aí eu tenho aqui a umidade vinda do mar. E aí esse relevo ele barra, então chove aqui bastante. Só que é o seguinte, se você for perceber, está falando de verão, ou seja, é um momento onde eu tenho muita umidade na atmosfera. E esse relevo, essa serra do mar, ela vai lá e intercepta essa chuva, tá? Então, no caso, especificamente falando da região serrana do Brasil, a região serrana do Sudeste, serão as chuvas orográficas as responsáveis, tá? Por esses deslizamentos. Mas vamos ver se ele realmente explica isso pra gente. Que decorrem do movimento ascensional forçado, ou seja, eu vou tentar subir aqui, ó, com a nuvem, com a nuvem com umidade, oriunda da massa de ar pontinho, pontinho pelas escarpas. Então vai tentar subir, mas não sobe. Então, de fato, aqui é orográfica. Tá, então o que a gente tem? A gente tem letra D e letra A. Polar Atlântica não, gente. A MPA, ela só atua no inverno. Então, a gente está falando de verão aqui. Então, MTA. E, de fato, a MTA, se a gente for olhar o mapa do Brasil, né? É a MTA que age no litoral do Brasil, principalmente na região sudeste, durante o verão, tá? Então, show, aqui nosso gabarito. Letra A. Nosso gabarito, letra A, uma questão aí da SpaceX para vocês. Bora ir para um nível difícil. Bem, o seguinte. Chamamos de solo a camada superficial que recobre a litosfera. Essa camada aqui é uma questão conceitual de solo, pelo visto, né? Com relação à realidade que envolve a formação, quando a gente fala formação de solo, a gente está falando de pedogênese, tá? E a pedogênese, ela deriva de vários fatores, tá? Por exemplo, o tipo de rocha-mãe, o clima, a topografia, o relevo, se tem vegetação ou não. Essa camada é formada de materiais decompostos de rochas. Então, lembrando que solo, ele é ali a rocha estragada, sob a ação combinada de outras esferas da Terra, atmosfera, hidrosfera e biosfera. Com relação à realidade que envolve a formação de tipos de solos existentes, se dá a opção correta. A transformação que a porção superfície da costa terrestre sofre, o que é porção superficial da crosta? É solo. Isso aqui é o conceito de solo. Então, ele está falando, a transformação que o solo sofre é resultante da interação com elementos climáticos, água e seres vivos. Show! Tanto física quanto química, dando o nome de intemperismo. Perfeito! Gente, vamos lá, o que é a pedogênese? Eu tenho aqui uma rocha, e essa rocha ela vai começar a sofrer intemperismo e erosão. Lembrando que o intemperismo é intemperismo químico, intemperismo físico e intemperismo biológico. O agente do intemperismo químico é a água, e a água é o melhor solvente do planeta. Então, lugares que são muito úmidos têm solos profundos. Exemplo, a Amazônia. Exemplo, a Amazônia, tá? Solos rasos, Caatinga. Por que a Caatinga tem solos rasos?
Porque ali não tem temperismo químico, só tem temperismo físico, que tem uma velocidade de pedogênese muito menor. Então, se eu tenho aqui, ó, em temperismo, essa rocha ela vai se desagregando e vai formando o solo. E quando o solo vai ficando mais maduro, a gente vai começar a ter também a diferenciação de horizonte desse solo. Então ele tá falando basicamente isso pra gente. Biológico, o que é biológico? Seres vivos. Então, show, o gabarito tá aqui na letra A. Vamos ver as outras? As formações do solo resultam de combinações independentes, não, combinações dependentes. Eu tenho água atuando, eu tenho vento atuando, tá? Ou seja, eu tenho atmosfera atuando, eu tenho rio, água, chuva atuando, geleira atuando, tudo para formar esse solo, tá? Então não é independente, é dependente das condições geológicas, geomorfológicas, climáticas, biológicas, tá? A decomposição química, que é onde eu tenho ali a água atuando, exerce pouca influência na formação de solos ricos, não. Exerce muita influência na formação de solos ricos em material orgânico. O que é o material orgânico? Ali é a Amazônia. Por que orgânico? Porque tem muita presença de humus ali do horizonte O. Horizonte O é de solos muito desenvolvidos, né? É de plantas que caem, é de animais que morrem, tá? E aí acaba formando essa matéria orgânica. Então tem muita influência. Por isso se observa no sertão nordestino o domínio de solos ricos em materiais de natureza. Não. No sertão nordestino eu tenho um solo rico em minerais, mas pobre em material orgânico. A Amazônia é o contrário, o solo da Amazônia. O solo descendente diretamente da rocha-mãe descende diretamente da rocha-mãe. Tudo bem, sim, aqui é a rocha-mãe. É a rocha que deu origem ao solo. O que implica dizer que mesmo tipo de rocha dá origem sempre ao mesmo tipo de solo. Não. Sabe por que não? Porque eu posso ter ali o mesmo tipo de rocha, mas as condições climáticas, eu tenho ali o mesmo tipo de rocha, show. Mas as condições climáticas podem ser diferentes. Né? Eu posso ter uma rocha-mãe de um gneiss na Amazônia, eu posso ter um gneiss na Caatinga. Vão formar solos diferentes. É o mesmo tipo de rocha-mãe? É, mesma rocha, mesma base. Mas as condições aqui, o que aconteceu, a pedogênese é diferente. Então vai formar solos diferentes, tá? O conjunto de sedimentos que surge de uma rocha decomposta torna-se solo mesmo antes da ação dos ditos agentes externos. Como? São os agentes externos que formam o solo. Não tem como eu ter um solo antes dos agentes externos, não tem como, tá bom? Então aqui, de fato, um nível um pouquinho mais difícil para vocês, gabarito a letra A. O que acontece? Aqui a gente tem uma questão de vegetação. Não é tão difícil assim. Pode deixar que eu vou aumentando o nível de dificuldade, mas eu quero que vocês tirem 6/6, tá? Esse tema aqui, ele é considerado o tema que mais caiu na prova da ESA nos últimos 20 anos. Mas a gente tem tido aí uma tendência de diminuição dessa temática, tá? Bora lá. O geógrafo brasileiro Aziz Absaber, que por sinal foi aquele que dividiu o relevo brasileiro na década de 60 em 10 unidades de relevo, não sei se vocês se lembram disso, utilizou o conceito de domínio morfoclimático para identificar os domínios paisagísticos brasileiros. O que acontece? Quando a gente está falando de vegetação brasileira, a gente pode olhar a vegetação brasileira sob 2 pontos de vista. A gente tem os biomas e a gente tem os domínios morfoclimáticos. O domínio morfoclimático é vegetação mais morfo, que é relevo, mais climático, que é clima. Para identificar os domínios paisagísticos brasileiros. Então, a gente, na hora de falar domínio, a gente está falando de relevo, de clima, de hidrografia, de geologia. A gente usa tudo, tá? Para identificar ali um sistema ambiental. Domínio morfoclimático refere-se a um conjunto espacial de grandes dimensões, caracterizado por uma interação coerente entre as feições do relevo, solo, clima, hidrologia, vegetação. Acabei de falar isso para vocês, né? Em função de sua extensão territorial e de suas características físicas, o Brasil possui vários domínios morfoclimáticos. Só toma cuidado, gente, que é o seguinte: quando a prova da ESA pedir domínio, você vai falar domínio. Se pedir bioma, você vai falar bioma. E se pedir vegetação, pode ser bioma ou domínio. Por que vocês têm que ter cuidado? Porque às vezes o mesmo domínio, o domínio tem o nome do bioma. Né? Então, por exemplo, no domínio
amazônico. No domínio amazônico, eu tenho o bioma amazônico. Mas no domínio Mar de Morro, eu tenho o bioma Mata Atlântica. Tá? Então, cuidado com isso. Nesse sentido, destacando-se alguns, é correto afirmar que o domínio da Mata Atlântica. A Mata Atlântica não é um domínio, é um bioma. Das araucárias, tá? As araucárias é um domínio onde eu tenho ali o bioma Mata Atlântica. É ali no sul do Brasil, onde eu tenho a floresta das coníferas, onde eu tenho uma vegetação que é florestada, ou seja, de grande porte, mas que predomina essas coníferas, que no caso aí é o pinheiro. Aqui no Brasil a gente tem o pinheiro do Paraná como representante, tá? E como faz parte do bioma Mata Atlântica também foi muito, muito desmatado. Das araucárias, ainda preservada na região sul. Eita, não. Especialmente na chamada Campanha Gaúcha. Não também, tá? As araucárias, ela vai estar ali no Planalto Meridional, nas terras altas do sul, tá? Vai estar nas terras altas do sul do Brasil. A Campanha Gaúcha é uma região ali dos Pampas, do bioma Pampas, ou do domínio das pradarias. Região das Coxilhas, onde eu tenho relevo quase aplainado, né? Levemente ondulado, então não tem nada a ver uma história com a outra, tá? Com solo ricos em humus, também não. Mata dos Cocais é uma vegetação é um bioma de transição, uma vegetação de transição, é um domínio de transição. Transição do que, prof? Transição de uma região muito seca, que é o domínio da Caatinga, para o domínio da Amazônia, que é um local muito úmido. A Mata dos Cocais, que separa o domínio amazônico do domínio da Caatinga, possui nas palmeiras, como a Carnaúba e o Babaçu, seus grandes representantes. Perfeito. Quem já fez questão de ESA, com certeza sabe que essa é a resposta correta, tá? E essa questão, ou seja, o que eu fiz aqui? Eu só refinei questões antigas da ESA, aquela questão que é meio papum, para questões que você possa ficar em dúvida, tá? Vamos ver as outras? Pantanal Mato-Grossense. Pantanal Mato-Grossense é um bioma, não é um domínio. Dos manguezais. Apresenta uma pequena variedade de espécies vegetais em virtude dos seus solos salinos e pobres em oxigênio. Gente, rico em oxigênio, né? Tanto que a gente tem as plantas, a vegetação pneumatóforas, tá? Que respiram de forma aérea também, que conseguem trazer esse oxigênio do solo. Fatores que acarretam pouca importância, não, muita importância, desse domínio para o sistema marinho costeiro. Claro que não, gente. A gente sabe aí que os mangues, eles são fontes de matéria orgânica importantíssima para a gente, para a sociedade. Show? Beijo, vejo vocês na próxima. Depois fala aqui pra mim quanto que vocês tiram, que eu tô ansiosa e já sabe, dá a sua curtida, o seu like, né, que aqui é importante pro crescimento da prof. Segue ela no Insta. E é isso aí, vejo vocês na próxima. See you soon.